Olá, eu sou Patrícia Mussoni. Em primeiro lugar, eu agradeço pelo interesse de vocês estarem fazendo essa jornada, que a gente vai dar uma caminhadinha para descobrir de que forma a gente pode usar a astrologia para melhorar a nossa vida, para ter uma vida mais integrada, mais harmônica. Como é que isso pode acontecer? Através do nosso autoconhecimento, para o qual a astrologia é uma ferramenta muito potente. Então, a gente vai ter aqui alguns encontros, onde nós vamos conversar sobre a função de alguns planetas no nosso espaço zodiacal. A gente vai falar dos planetas pessoais: o Sol, a Lua, Mercúrio, Marte e Vênus. Então, uma orientação simples para vocês é que eu gostaria que, em primeiro lugar, você escolhesse um local calmo, arejado, tranquilo, confortável, né, para você colocar o seu equipamento e poder participar desses encontros. Se você puder, tiver condições, você pode preparar um espacinho, um altar, onde você vai colocar algo de valor para você, uma vela, um incenso, um cristal, algum objeto que tenha uma significância dentro da sua vida, que lhe proporcione tranquilidade. Você também pode usar uma roupa confortável, em que você possa ficar com a coluna ereta, com as mãos sobre as pernas ou sobre os joelhos, alinhando a coluna, o queixo com a garganta. Então, é importante que em cada jornada que a gente começa, em cada ciclo de estudos, em cada encontro, que você possa chegar e estar entregue para esse momento, né? A gente está aqui com uma ferramenta que é a internet, são as aulas virtuais, e para as quais a gente demanda alguns cuidados para que ela possa atingir o seu objetivo, que é essa transmissão e compartilhamento de conhecimentos da melhor forma que a gente conseguir. Então, vou convidar vocês para fazer uma respiração lenta e tranquila, para estarmos aqui nessa chegada, sentirmos que a respiração acalmou, que a gente se encontra nesse espaço agora.
Então, depois que a gente fez essa pequena meditação para a gente começar aqui o nosso dia, a gente pode começar. Então, a nossa conversa aqui hoje. Um breve histórico da astrologia. A astrologia, ela tem muitas origens e no mundo a gente não consegue definir um ponto de onde começou, porque é uma ciência, uma arte que é muito antiga. Então, ela vem daqueles povos mais antigos da face da Terra, né? Os caldeus, os egípcios, os sumérios, os persas, né? E conforme o mundo ia evoluindo, através das conquistas, das guerras, das dominações de uma cultura, né? De um país, de povos sobre outros, essas artes, elas iam se mesclando nos seus conhecimentos, né? De forma que fica um pouco difícil a gente definir com precisão quando tudo começou. É muito parecido com a história da humanidade, né? Mas esse conhecimento ele tem algumas investigações e origens, né, que os pesquisadores têm encontrado. Então, a gente tem também algumas definições que eu trouxe aqui para vocês, né? A astrologia é uma ciência que investiga a ação dos corpos celestes sobre os objetos animados e inanimados e a reação destes a esta influência. Essa é uma definição que eu encontrei no livro da Marion Demarque e do John McKeever, que vocês verem. Esse é um manual básico de astrologia que eu indico bastante para quem quiser começar a estudar, começar a aprender. Eles trazem muitas informações, são bastante pragmáticos, então fica a dica, né? Eles têm o volume 1, que são os princípios fundamentais, o volume 2, que são as técnicas de cálculo de interpretação, e o volume 3, que fala da análise do horóscopo, né? Então, é um trabalho bem bacana de usar, de pesquisar, né? Outra definição é que a astrologia é uma fase da religião, basicamente uma ciência espiritual. Essa ciência, mais do que qualquer outro estudo, revela o homem a si mesmo. Nenhuma outra ciência é tão sublime, tão profunda e tão abarcadora. Ela revela a relação entre Deus, o macrocosmo, e o homem, o microcosmo, demonstrando que ambos são unos fundamentalmente. Então, um dos grandes aprendizados, né, essa é uma frase do Elman Baker, né? Um dos grandes aprendizados que eu tive e que eu venho tendo na minha vida através da astrologia é justamente essa busca da integração, né? Então, você nasce num corpo, com uma história de vida, num determinado local, onde você tem um pai, uma mãe, né? Pertence a um clã, onde você pertence a uma sociedade, a um grupo social, no seu bairro, e você tem a sua família, as pessoas à sua volta, os seus vizinhos. Depois você vai para a escola, depois você começa a se relacionar com pessoas que não são diretamente ligadas ao seu meio, né? Onde você vai, através das suas brincadeiras, né, expandir o seu ciclo de pessoas que você conhece. Depois você vai desenvolvendo também o seu corpo e vai crescendo para, então, você estar preparado para encontrar outros seres humanos, né, que possam fazer companhia, né, e parceria na sua jornada de vida. Seja uma parceria afetiva, positiva, seja uma parceria mais desafiadora, conflituosa, né? Dentro da astrologia, todo esse universo que rodeia o ser humano, ele é utilizado para a nossa evolução, para o nosso conhecimento. A astrologia ela tem essa intenção de evoluir, né, da nossa vida. A gente acredita dentro da astrologia que existe uma caminhada evolutiva do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre, né? Então a gente chega de uma forma com determinadas características que são dadas pelo nosso mapa natal, e essa forma ela vai se aprimorando através das experiências que a gente vai tendo na vida. E também da forma como a gente lida com essas experiências, né? O que a gente consegue aprender dessas experiências. E a partir
dessa apreensão, a gente vai passando para outros níveis dentro do nosso próprio mapa. Então, esse mapa, ele vai contar a nossa história. Mas como a gente vai viver essa história, é uma escolha nossa, né? Então, momentos em que a gente tem maiores e melhores condições de ter um aproveitamento, né, de uma experiência positiva ou negativa, né? Esses momentos é que vão alavancar os passos futuros do nosso desenvolvimento, né? Então, dentro de uma linguagem mais metafórica, é como se você nascesse de um pé de laranja, né, de uma laranjeira, você vai ser uma laranja, né? Por mais que você deseje ser uma maçã, ser um abacate, ser uma jaca, você não vai conseguir, né? Porque você nasce de uma laranjeira, logo você é uma laranja. Dentro das possibilidades que uma laranja tem, é que você pode fazer as suas escolhas, né? Então, você pode ser uma laranja que não se desenvolve, que vai ficar murchinha, vai cair na terra e que ali da terra também pode, através das suas sementinhas, né, criar uma nova laranjeira. Você pode fazer essa escolha. Ou você pode ser uma laranja muito amarelinha, linda, que uma criança está passando perto da laranjeira e vai lá e apanha essa laranja, descasca a laranja, chupa a laranja e a criança fica feliz com todos os nutrientes que aquela laranja vai trazer para ela. Né? Então, você passa a ter a sua existência ligada também à existência de uma criança que vai se desenvolver como um ser humano. Né? E aí continua uma outra história. Você também pode ser uma laranja que vai ser apanhada, levada para uma cozinha e vai virar um suco de laranja, né? Que pode ser um suco que vai ser um suco industrializado, que você vai ser vendido e vai ser exportado, né? E vai alimentar e saciar as pessoas em outros lugares do mundo que não é o lugar da sua origem, né? Você pode também ser uma laranja para virar um doce e por aí vai. Mas você vai ser sempre uma laranja. Por mais que você queira cair do seu galho, rolar para se transformar numa maçã, o máximo que você pode fazer é chegar próximo a uma macieira, né? Mas você não vai ser uma maçã. Então, essa compreensão básica de quem você é e das suas energias, ela é muito importante também para a nossa felicidade, né? Compreendendo felicidade como uma capacidade de ter todas as nossas faculdades ao nosso serviço, né? Ao nosso dispor, para que a gente possa ter uma vida plena de realizações, né? Que a gente aprenda e consiga colocar em prática os nossos projetos, né? Isso que a gente pretende aqui nessa conversa, de uma forma inicial, né, dentro deste estudo sobre como a gente vai integrar os recursos pessoais da astrologia na nossa vida. Uma outra forma, uma outra frase, né, que eu gosto muito, que daí vem aqui, a gente tirou desse livro, dessa astróloga, uma astróloga carioca que eu gosto muito, Ana Maria Costa Ribeiro. Ela é muito inteligente, né? Tem muitos conhecimentos. Esse é um dos livros dela, olha o quanto é grosso esse livro, né? 733 páginas, né? A Ana Maria gosta muito de escrever. E ela, segundo uma conversa que eu assisti, ela disse que tem Júpiter na casa 13. Então, uma característica para quem tem muito a ensinar, né? E gosta muito de ensinar e de escrever. Se sente pleno nesse exercício do compartilhamento do conhecimento. Então, a Ana Maria Costa Ribeiro, ela diz que a astrologia pode ser uma ciência, é também a arte da mágica e misteriosa linguagem cósmica, quando o céu reflete-se no homem. Eu vou ler porque eu acho muito bonita essa definição. Vou ler de novo. A astrologia pode ser uma ciência, é também a arte da mágica e misteriosa linguagem cósmica, quando o céu reflete-se no homem. Outra definição é: o homem é solicitado a fazer de si mesmo aquilo que deveria tornar-se para realizar o seu destino. Eu acho essa frase do coach também muito importante, e que também tem muito a ver com o que a gente vai desenvolver aqui, né? Do que a gente busca desenvolver aqui e compartilhar com todos que estiverem fazendo essa formação. Né? É você, na sua existência, compreender que cada experiência da sua vida é justamente para fazer você se tornar aquilo que você deveria ser, aquilo que você veio ser. Então, às vezes, tem pessoas que me procuram, né? Sobretudo as pessoas mais jovens, que
entendem um pouco de astrologia e vem um aspecto e tal, e elas querem entender como é que aquele aspecto vai se manifestar, né? Essa linguagem da astrologia, né, como a Ana Maria Costa Ribeiro trouxe, ela tem essa mágica misteriosa, né, que vai se revelando conforme você vai vivendo. Então, às vezes, você vai ali, estuda um aspecto, mas você ainda não tem a experiência de vida, né, a bagagem de vida, que é muito importante também para você se transformar no que você é. Né? Esses aspectos de desafios, as coisas que você tem que viver, não tem como você fugir delas, porque elas têm um propósito, né? Que o propósito é ensinar você, né? Nos ensinar. E através dessas experiências, né, a gente precisa aceitá-las, integrá-las, né? Atravessar, fazer essa travessia, né? E a astrologia é um mapa, né? Um mapa astrológico, então é um mapa para você seguir essa sua caminhada de vida, né? Então esse mapa ele vai contar para você os pontos chaves, né? Onde você vai encontrar desafios, em que você vai precisar superar esses desafios, onde você vai compreender as ferramentas que você tem para fazer essa superação dos desafios e então seguir adiante, né? E seguir cada vez melhor, porque as experiências elas vêm para nos melhorar, né? Para que a gente possa lidar com elas de uma forma amorosa, responsável, comprometida com a nossa própria vida. E isso é muito importante, isso é um exercício de amor próprio e compaixão, né, por si mesmo. Né? A gente precisa ter essa compaixão, ela é muito importante dentro da nossa caminhada. Essa mesma compaixão, né, como o próprio Cristo disse, né, amai aos outros como a si mesmo. Então, ter essa compaixão primeiro por si e depois pelos outros. E você compreende como essa compaixão funciona dentro de você, você consegue também desenvolver essa mesma compaixão pelas outras pessoas. O Dani Rudyard é um outro astrólogo, né, um americano, tem um trabalho muito bacana, aqui agora não tenho um livro dele, mas no próximo encontro eu vou trazer. Ele fala que não é o evento que acontece à pessoa, mas a pessoa que acontece ao evento. Também gosto muito dessa ideia, vou ler de novo. Não é o evento que acontece à pessoa, mas a pessoa que acontece ao evento. Gosto muito dessa ideia de integração entre o macrocosmo e o microcosmo. Você é um céu, né? Você é a fotografia do céu naquele dia em que você nasceu. O céu daquele dia se desenvolvendo na superfície da Terra, na face da Terra, é você. Então, eu, Patrícia Mansoni, sou a fotografia do Sol no dia do meu nascimento, na hora do meu nascimento, no lugar onde eu nasci. E eu sou este céu daquele dia, se desenvolvendo, vivendo, trazendo o seu melhor para o planeta. Buscando, né, pelo menos, trazer o meu melhor aqui para o planeta, para ter uma vida íntegra, plena, feliz, integrando os meus desafios, os desafios que a existência me propõe, buscando humanamente trazer esses desafios da melhor forma e aprendendo a caminhada também das vitórias, de aceitar as vitórias, de me aceitar vitoriosa, de me aceitar uma conquistadora. Então, esse também é um grande aprendizado. E o Dani Rudyard está dizendo isso, que existe aquele evento, mas é a pessoa que acontece ao evento, que você é que vai dar o tom daquele evento na sua vida. Se tem previsto uma determinada mudança na sua vida, que precisa ser uma mudança real de estrutura, você pode vivenciá-la de várias formas. Então, você pode vivenciá-la através de um acidente, que possa causar algum problema de saúde, mas que faça com que você reflita sobre alguma coisa que você não estava conseguindo refletir sozinho, né? Ou você pode meditar profundamente, perceber, ver um filme que traz uma mensagem muito parecida com aquilo que você precisa viver, e esse filme é uma obra de arte, uma peça teatral, ou mesmo um livro que você leia, ele atinge você tão profundamente que
aquele aprendizado que determinado aspecto do seu mapa estava prevendo que acontecesse com você, você consegue aprendê-lo de uma outra forma. Então, a gente fala que muitos acontecimentos eles vêm por bem, ou no amor ou na dor. No amor seria esse momento em que você consegue se abrir para uma reflexão, numa experiência estética com uma obra de arte, uma experiência de sensibilidade, numa epifania, em que você, de repente, tem uma grande compreensão sobre as coisas. Ou você vivencia um evento que pode ou não ser traumático na sua vida, mas que também vai trazer esse conhecimento para você. Em alguns momentos isso depende de você, em alguns momentos isso depende da própria vida, e você não tem muito o que controlar. Então, por exemplo, neste momento em que eu estou aqui falando com vocês, hoje é dia 10 de junho de 2021, e a gente hoje de manhã às 7h43 viveu um eclipse solar conjunto com a lua nova, no signo de Gêmeos. E aí isso é uma informação importante, né, do que está acontecendo no mundo aqui à volta. A gente está dentro de uma pandemia também. E essa pandemia é o que me coloca em condição de estar aqui com vocês fazendo essa gravação dentro dentro da minha casa, com os meus próprios equipamentos, com os meus próprios recursos. Se não houvesse a pandemia, talvez a gente nem estivesse gravando, talvez a gente estivesse juntos em algum espaço, pessoalmente juntos, né, fazendo esse compartilhamento. Como a gente está numa pandemia, estou na minha própria casa, dentro de um isolamento social, então eu não posso encontrar as pessoas por conta da transmissão do vírus, mas estou aqui compartilhando da melhor forma que eu encontrei alguns conhecimentos astrológicos que fizeram toda a diferença na minha vida. Então, isso isso não foi eu que escolhi, né? Eu não escolhi que houvesse uma pandemia, eu não escolhi estar isolada. Mas essas condições do mundo, condições que fogem ao meu controle, determinaram que seria dessa forma. Eu poderia estar deprimida, porque não posso encontrar as pessoas pessoalmente, ou poderia estar fazendo o que eu estou fazendo agora, que é encontrando um caminho de, mesmo sem poder estar conectada pessoalmente com as pessoas, fazer um trabalho. Aí a gente tem uma outra frase da Ana Maria Costa Ribeiro para compartilhar aqui com vocês, que é sobre alguns dos principais objetivos da astrologia. Conhecer, compreender, aceitar cada parte sua e o seu todo, procurar ajustar-se à vida e melhorar para um caminho de evolução pessoal e espiritual. Não vou ler de novo, porque eu acho muito bonito também os objetivos que a Ana Maria Costa Ribeiro traz aqui sobre a astrologia. Conhecer, compreender, aceitar cada parte sua e o seu todo, procurar ajustar-se à vida e melhorar para um caminho de evolução pessoal e espiritual. E eu vou acrescentar aqui, com toda licença, pedindo licença para a Ana Maria Costa Ribeiro, uma evolução coletiva também. A gente vive essa entrada da Era de Aquário em que a minha mudança, a minha transformação, ela também é uma mudança, uma transformação no mundo. O meu ser e estar no mundo, se ele é benéfico, se ele é positivo, se ele traz desafios para o coletivo. Eu não sou um eu separado da história da humanidade que eu estou vivendo. Eu estou integrada nessa história. Tem uma história que vem antes de mim, uma história ancestral das pessoas que vieram antes da minha família, ou de outras ligações do meu grupo social, e tem as pessoas que virão depois, a partir também da minha caminhada. Então, a gente também faz parte dessa estrutura coletiva. Então, colocando a minha frase, a minha palavra ficaria assim: conhecer, compreender, aceitar cada parte sua e o seu todo, procurar ajustar-se à vida e melhorar para um caminho de evolução pessoal, espiritual e coletiva. Outra frase importante que eu compilei aqui para trazer para vocês, mais uma da Marion Demarque e do John McKeever, que é: quando nos vemos claramente,
podemos descobrir novas qualidades em nós, e assim nossas vidas podem tornar-se mais plenas, mais produtivas, mais cheias de propósito. E é isso mesmo, né? Então, essas frases estão muito integradas com o objetivo da gente aqui, é que a gente possa se ver claramente as nossas esferas, os nossos potenciais, as energias que estão atuando na nossa vida, e a gente possa fazer escolhas de como usar melhor essas energias. E as energias que a gente pode escolher. Então, aquelas que a gente não pode escolher, o que a gente pode fazer? Ela está ali, eu não posso escolher. Né? Por exemplo, numa conjunção, que a força planetária unida, né? A conjunção são dois planetas juntos, essa força planetária unida, ela impulsiona você para uma ação, né? Para um início, para algo que você vai fazer. Então, como é que você vai agir quando você está neste processo? E isso também, esse conhecimento dessas energias, dessas ferramentas, né, do zodíaco que atua na sua vida, vai proporcionar também. Os primórdios da humanidade são semelhantes ao início em uma existência humana. Cada estímulo, cada observação, cada processo foi sendo percebido lentamente durante muito tempo. Então, a astrologia, né, foi construída a partir das observações. Isto é algo que eu trouxe aqui, né, partindo desse princípio de um conhecimento do movimento das estrelas refletido na Terra e na gente, que é muito como acontece com a gente. Então, quando a gente é uma criança, a gente não tem condição ainda de avaliar como a gente está agindo emocionalmente. A gente percebe o que a gente sente, como aquilo atua na gente e como a gente devolve o nosso sentimento, a nossa percepção para o meio ambiente. Algumas vezes, né, os nossos pais, que são mais atentos, podem nos orientar de uma melhor forma. Olha, não é assim que a gente age, você pode agir de uma outra forma, expressando aquilo que você está sentindo, mas não necessariamente atuando de acordo com o que você está sentindo. Então, por exemplo, se você tem raiva, você não vai bater numa pessoa, né? Então, quando você é criança, os pais educam a gente, né? Quando a gente é criança, os pais nos educam para que a gente possa compreender e fazer isso, né? E a mesma coisa a astrologia, ela foi sendo construída lentamente, né? Através da observação do que acontecia primeiro no ser humano, depois olhando na Terra, no que estava em volta, nas relações, olhando para o céu, olhando para o Sol, então percebendo que haviam ciclos, né? Que uma parte, que um determinado tempo do ciclo de vida tinha luz, determinado tempo tinha uma escuridão, que é a noite, que durante o dia tínhamos o Sol, durante a noite tínhamos a Lua, e como que esses astros também influenciando essas emoções, essa vida, essa existência. Então, os primórdios da humanidade são muito semelhantes ao início de uma existência humana, em que você vai percebendo, né, cada estímulo, cada observação, cada processo, como ele foi sendo percebido lentamente durante muito tempo. A gente não sabe dizer o que veio primeiro, mas olhando para nós mesmos, podemos imaginar que tudo isso foi se construindo holisticamente, mesmo que não tenhamos percebido assim. Após anos de repetições, dia após dia, noite após noite, sóis após sóis, luas após luas, nós fomos estabelecendo relações e atentando que o céu, a terra e os seres que neles habitam eram cíclicos e mantinham relações entre si. Eu acho isso muito mágico, a vida mágica, quando a gente consegue olhar para a vida e tecer algumas palavras sobre essa vida que foi acontecendo, que mágica incrível que isso contém. Aos poucos, os seres humanos perceberam que os movimentos se repetiam, sobretudo com a Lua e o Sol, os astros mais próximos de nós aqui no planeta Terra. E esses movimentos cíclicos permitiam contar a passagem do tempo. Assim, a astrologia, que no início era una com a astronomia, constituiu-se como uma das primeiras formas de contagem do tempo. Então, a astrologia também é uma contagem do tempo, né? Essa definição do tempo e espaço das coisas, dos acontecimentos. Segundo muitos escritos antigos, a astrologia nasceu na Mesopotâmia, atual Iraque. Muitos povos se sucederam nessa região, sumérios, babilônios, assírios e persas.
Essas civilizações mereceram receber a responsabilidade sobre a origem da arte da astrologia no início, como a medicina, a astrologia era uma arte. Este é um conceito que vai nortear os nossos encontros aqui. O próprio zodíaco, onde zou quer dizer animal, zoé, vida, daikos, roda, data aproximada do século 6 a.C., a época da Tábua de Cambises, que foi imperador persa de Ciro, que precedeu Dario. Conta-se no livro De Divinatione que Cícero escreve: os assírios habitavam vastas planícies onde nenhum obstáculo vinha incomodar a observação dos astros. Foi assim que, pouco a pouco, elaboraram um método divinatório chamado astrologia. Zodíaco é o nome que se dá ao círculo dos 12 signos: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora eu vou ler um trechinho de um histórico dado pelo Senart. Em todos os países e em todas as épocas exploradas pela ciência histórica, encontramos o zodíaco mais ou menos idêntico com sua forma circular. Isso é uma coisa muito interessante, né? Não é só o Senart que fala. Eu pesquisei também o trabalho do Michel Eliade, né? E ele fala, como outros pesquisadores, como Jean Chevalier e outros, né? Dessa existência do zodíaco. Tinha pouca variação entre um e outro, né? Então, em todos os países, em todas as épocas exploradas pela ciência histórica, encontramos o zodíaco mais ou menos idêntico com sua forma circular, suas 12 subdivisões, seus 12 signos, com os mesmos nomes e seus 7 planetas. A Babilônia, o Egito, a Judéia, a Pérsia, a Índia, o Tibete, a China, as Américas do Norte e do Sul, os países escandinavos, os países muçulmanos, e muitos outros conheceram o zodíaco e praticaram a astrologia. Por toda parte, é associada aos mais importantes monumentos humanos. Estelas, templos locais e onde celebravam-se os mistérios das iniciações. Então, em seguida, vai aparecer aqui 2 imagens para vocês sobre o zodíaco. Deixa eu compartilhar aqui. E a gente já vai... Rapidinho. Então, aqui a gente tem esse zodíaco. Deixa eu ver se já carregou. Então, aqui a gente tem o zodíaco dividido por casas. Será que já carregou? Vou tentar de novo. Então, peraí. Esse aí é o zodíaco dividido por casas. Aqui a gente tem a primeira casa, então aqui no centro, no círculo central, a gente tem a divisão por casas. Aqui, no próximo círculo, a gente tem a divisão por qualidade da casa. Aqui no próximo círculo, a gente tem a divisão por elementos da casa. A terceira divisão é a dos signos. E a quarta divisão é a divisão dos planetas. No nosso estudo, a gente vai usar esta parte aqui de baixo. Então, a gente fala que o zodíaco ele é dividido em 4 partes, né? Na nossa próxima aula, a gente continua
essa conversa. Mas aqui, vou trazer para vocês também o zodíaco com os 12 signos. Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio, Gêmeos, Libra, Aquário, Câncer, Escorpião e Peixes, né? Nessa divisão aqui por elementos. Então, até o próximo encontro. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem, vocês podem me mandar pela própria plataforma, que, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Muito obrigada. Tchau.